Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente está aqui com mais um episódio aí do Agropod, junto com a Gabi Manrique. Isso, mais uma vez. E junto com um convidado muito especial aí, que o professor Zied disponibilizou, o orientado dele, o Acer. Como é que você está, Acer? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo, de você aí se disponibilizar e explicar também para nós aí como é que funciona aí a base de cultivo de cogumelos dentro aí do nosso país, aí como que está esse desenvolvimento. Sim. E os projetos também que vocês fazem ali acadêmicos. Sim. Cara, mas fala um pouquinho aí sobre a sua vida, como que você entrou na parte do agro e como que se deu aí também que você foi para esse lado de cogumelos e se especializar nessa área. Bom, meu nome é Acer, é um pouco diferente meu nome. Sim, bem diferente. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Me formei pela Universidade Católica Dom Bosco, ali em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fiz mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Dourados. E durante meu mestrado, que foi a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com fungos, que é do Cerrado e do Pantanal sul-mato-grossense, para a produção de enzimas que consigam digerir, né, esses resíduos agroindustriais e utilizar esses resíduos agroindustriais para a alimentação de animais ruminantes. Então, aí, estudando mais, né, fiquei curioso para entender mais sobre esses cogumelos, como eles funcionam, como que eu produzo esse cogumelo. Tanto que o meu orientador de mestrado não era dessa linha, né? Aí eu, pesquisando de universidades brasileiras que tenham essa linha de pesquisa, achei a Unesp aqui em Dracena, encontrei o professor Diego, que é, quiçá, a referência nacional nessa área de produção de cogumelos. Maior, se não me engano, o maior centro de produção de cogumelos, de estudo, né, nessa linha é do professor Diego, o CECOG, o Centro de Estudos de Cogumelos ali na Unesp de Dracena. Pesquisei mais para tentar descobrir como que funcionava a questão de seleção e tudo mais. Entrei no processo seletivo da Unesp, passei e hoje eu estou no segundo ano de doutorado com o professor Zied. Caraca, que trajetória bacana, hein? E você está pesquisando sobre enzimas e na parte do trato gastrointestinal ali de ruminantes, o desenvolvimento que ele ia fazer. No mestrado. No mestrado aí. E no mestrado ali, o que você pôde descobrir que o cogumelo fornecia para o ruminante ou facilitava de alguma forma ele ter uma quebra de enzimas e que fazeria um consórcio benéfico ali, tanto para o animal quanto... Porque os dois são vivos, né? Tanto o ser vivo, o ruminante, quanto ali o ser vivo fungo, né? Isso. Então... Primeiramente, começou dentro do mestrado a querer estudar resíduos agroindustriais, que hoje a gente pode mais falar que é um resíduo, porque está tendo preço assim de commodity agrícola. No meu mestrado, eu trabalhei com bagaço de cana e farelo de trigo, que são resíduos agroindustriais, por assim se dizer, porque derivam de uma cadeia produtiva, de uma commodity, e a gente quis estudar como que o fungo ele consegue digerir. Então, o primeiro passo é escolher micro-organismos. Então, a gente lá no LabFair, que é o Laboratório de Enzimologia e Processos Fermentativos da Federal de Dourados, a gente estuda basicamente como que essas enzimas fúngicas, a produção e as características bioquímicas dessas enzimas, elas conseguem transformar ou biotransformar esse composto. Então, a gente fez uma certa formulação, que de farelo de trigo, bagaço de cana, colocou 2 fungos principais, mas o que eu vou falar agora para vocês, que é o resultado mais interessante, que é o Pycnosporus sanguineus, que é um nome assim estranho à primeira vista, mas é uma orelha de pau. Aquele fungo é uma coloração alaranjada, bem bonita. Se você for na floresta, você vê basicamente uma coloração laranja, parece uma orelha num tronco em decomposição, provavelmente você vai estar vendo o Pycnosporus sanguineus. E estudando essas enzimas, a gente percebeu que de uma formulação que tinha aí 10% de proteína, quando aos 30 dias de miceliação, que a gente deixa o fungo crescer, inocula, faz todo um processo de cultivo desse fungo, ele parte de no primeiro dia de cultivo, né, para o 30º dia de cultivo, de 10% de proteína para 22% de proteína. A gente conseguiu aumentar a digestibilidade de bagaço de cana, que ali é pura lignina, de 3% para 7% de digestibilidade. Então, só utilizando o fungo, que é um fungo que você vê ali decompondo matéria orgânica. E a literatura fala ali que até 21% da dieta de um animal ruminante pode ser substituído por um material miceliado. Isso a gente fez com 30 dias. Aí a questão era, se aumentar para 60 dias, para 90 dias, um material miceliado, será que ele aumenta a quantidade de proteína? Então, esse é o estudo então, que vocês estão fazendo. Isso lá no meu mestrado. Sim, no mestrado. Agora, no doutorado, eu quis aprender mais como cultivar esse fungo. Porque lá, no meu mestrado, a gente não tinha tanto essa linha de pesquisa de produção de cogumelos. A gente isolava o cogumelo, o fungo de solo,
não era especialmente de cogumelos, mas era fungo de solo, fungo de folhas. Então, é o fungo de maneira geral. E estudava como que as enzimas transformavam esse composto. Já no laboratório do professor Diego, a gente trabalha com a produção de cogumelos. E eu quis me especializar nessa parte de como que eu produzo cogumelo, qual que é a temperatura, qual que é a umidade, qual que é o substrato, a tecnologia de produção. Eu trabalho num substrato pasteurizado ou num substrato axênico, esterilizado? Comercialmente, qual que produz mais? Quantos fluxos de colheita eu tenho? Então, qual que é a qualidade do cogumelo? Qual que é as tecnologias de pós-colheita desse cogumelo? Então, isso a gente estuda lá dentro da questão do SECOG. E nesse estudo já conseguiu resultados com esse estudo que você está fazendo? No doutorado? Sim, no doutorado. A gente ainda está em fase de estabelecimento de metodologias. Porque a gente está trabalhando com algumas formulações e cada formulação tem sua particularidade. Então, para determinada formulação, tem que pasteurizar determinado tempo, por tal temperatura. Para tal formulação, é outra temperatura. Então, a gente está trabalhando ainda para ajustar os ajustes finos. Caraca. E aí, toda essa base de substrato, voltando um pouquinho enquanto você estava lá no mestrado, essa base de substrato vocês usavam junto com o fungo numa ração. Vocês manipulavam uma dieta para o animal e aí vocês colocavam X porcentagem, igual você falou, até 20 e poucos por cento dentro da ração, né? A minha dissertação foi um projeto piloto, então a gente não chegou a trabalhar com o sistema animal. Foram testes in vitro que a gente faz. A gente fez o teste de digestibilidade in vitro. Que usa o líquido ruminal, uma máquina, sim. Tudo certo. O próximo passo seria criar um modelo em escala maior e trabalhar com um modelo animal em vivo. Que aí eu produziria novamente esse substrato, ia deixar ele miceliando. Eu já sei que com 30 dias eu tenho o máximo de acúmulo de proteína dentro do estudo que eu realizei anteriormente, produzir em grande quantidade e analisar características morfológicas do animal. Ganho de carcaça, ganho de acúmulo de gordura, modulação da microbiota intestinal. Então, tem todos esses estudos que seriam para frente. Mas a base fala, você pode usar, tem 31% de proteína. Tanto que esse fungo também, na literatura, o Pycnosporus sanguíneos, ele não é tido como tóxico. Então, ele não produz toxina. Então, está seguro para o consumo animal. Caraca, e esse também a gente pode consumir ou não? Na cultura popular, se faz o chá para tratamento de saúde de Pycnosporus sanguíneos. Existem ao consumo como fonte de cogumelo medicinal. Mas, assim, consumir puro, ele é muito duro. Então, a pessoa não consegue, tipo, um shimeji, que é macio de você comer. É consumido como chá. Como que era o nome daquele lá que você ia falar lá, Gabi? Aquele cogumelo lá? Qual, do Mário? Existe o cogumelo do Mário? Existe. Bom, pelo jeito, aí o cogumelo do Mário faz crescer também por questão da proteína. Isso. Então, o cogumelo do mar, ele existe. Qual é o nome dele? Fala pro pessoal. O nome científico dele, para quem não sabe, é o Amanita muscaria, que é o vermelhinho cheio de pontinha Você consegue branca. Traduzir isso? Monisca? Mas... Amanita muscaria. E ele tem esse nome de muscaria porque antigamente, o que o pessoal fazia? Pegava o cogumelo, fazia uma maceração, tirava esse líquido, né, macerava com água, saía um líquido, e esse líquido eles passavam nas portas, porque as moscas atraía a mosca pousava, se alimentava desse extrato e morria. Mas Aí por isso a Amanita muscaria. Mas aqui, ela existe na nossa região aqui no Brasil, ou no país de fora? Existe no Brasil, mas ele é tipicamente encontrado em países europeus. De clima mais temperado. Entendi. Então ele vai estar mais no sul, então. Possivelmente. Sim, E faz o mesmo processo ali alucinógeno do mar ou não? Tanto que no joguinho, quando você come, ele dá o cogumelo do Mario, você tem a sensação que está crescendo. E na vida real, quando você come o Amanita muscaria, dizem, né, os efeitos, porque eu nunca provei, que você tem a sensação de estar crescendo. E por isso que o mas criador ele do jogo... lícito ou não ilícito? No Brasil não é permitido o consumo de cogumelos, nem produção de cogumelos. Posso estar falando errado, mas que eu saiba, não existe padronização legislativa que fale, tá beleza produzir cogumelo alucinógeno. Ainda não, aí é legalizado. Entendi. Então aqui, no caso, não é legalizado. Mas existe mercado para isso. Existe mercado paralelo. Sim, você pode comprar esporo, mas é tudo, sim, fora dali. Para o mercado paralelo. No caso, esse cogumelo, ele seria mais a estética, no caso, dele. Ele é lindo. Você vê uma Amanita muscaria, é lindo. Só que a gente tem uma máxima na natureza. Se é muito vermelho, se você não vê nenhum animal perto, você vê uma cor muito chamativa, é sinal de alerta. Então, a Amanita é vermelha. Eles são mais venenosos.
Tanto que muita gente sai na natureza caçando cogumelo. Vi um cogumelo aí crescendo, vou comer. Tá na manteiga, jogar um chá e vou comer. Fazer até um chá. Se dá mal. Pensa que não, já tá lá. Igual os caras de chá de fita. Verdade, chá de fita. Calouco. Então, e tem vezes que os caras também não voltam, E né? aqui no Brasil, o mais famoso tem o shimeji, que eu sei. E tem qual que é o outro dos nomes? O shiitake. Shimeji, shiitake, champignon, portobello. Uhum. E os maiores eu falo a questão da parte financeira. Compensa hoje em dia fazer os cogumelos, essas coisas? Compensa desde que você tenha um capital de Mercado, eu falo mercado financeiro. Porque assim, produzir cogumelo, você tem que ter um mercado que consuma. Uhum. Então eu não posso, do nada eu vou tirar aqui e vou começar a produzir. Primeiro passo, na minha região, eu tenho quem consuma cogumelos? Porque ele é extremamente... Você colheu num dia, 2, 3 dias de geladeira, ele já começa a não ficar tão crocante, tão vistoso. Então, primeiro passo, eu tenho onde consumir esse cogumelo? Partindo disso, ok, eu vou querer produzir desde o substrato até a embalagem dentro da minha produção, ou eu vou querer comprar o composto pronto e só inocular e produzir. Ou, muitas vezes, as pessoas compram o bloco, né, os produtores, bloco já inoculado, eu só tenho a câmara produtiva lá, ar-condicionado, umidade, produzo. Então, como o profissional do algo fala, depende. Depende. De qual ponto você quer começar. Você quer começar do zero, você quer começar bloco já miceliado, você quer só... O que muita gente está fazendo é revender. Eu passo no produtor, compro cogumelo por um preço abaixo, embalo e vendo para o mercado. Eu sou Você faz o intermédio ali. Intermediário da produção de cogumelos. Até o consumidor final. Desde o produtor até o consumidor final. Então depende, geralmente depende de onde você quer começar. Qual que é o seu capital de giro? Tantos mil. Então dá para você montar uma salinha, uma estufinha pequenininha. Então vamos lá, ele entraria como fazendo uma suposição aqui, ele entraria ali como uma segunda ou terceira opção dentro de uma pequena ou média propriedade ali, onde o cara não quer ter um gasto tão grande, mas ele vai ter um retorno bacana. Sim. Então vamos colocar ali que hoje para fazer uma estufa e tudo mais, com ar-condicionado, aclimatado ali para você fazer um ambiente, dependendo da espécie, lógico, são temperaturas mais quentes, temperaturas amenas. Vamos colocar ali que ele vai colocar o tradicionalzão, o shiitake shimeji ali. Os dois têm a mesma competitividade de ambiente em relação ali à umidade, ao calor, ou se não um clima mais temperado. Como que funciona essa base de criação, o pessoal também de casa entender melhor? Então, dentro da micologia, do estudo de fungos, a gente pode dividir o crescimento de fungos em faixas de temperatura. Nós temos os fungos psicrófilos, que basicamente é o fungo que cresce em temperaturas frias. Os fungos mesófilos, que é o fungo que a gente conhece como os cogumelos, que está crescendo ali entre os 25 e 35 graus. E tem os termófilos, que é de 40 a 70 graus, e os hipertermófilos, que é acima de 70 graus, 100 graus, beira de vulcão. Então é aquele clima mais bem extremo. Os fungos que a gente produz tá ali na faixa de seus 20 a 35 graus. Então você tendo ar-condicionado, uma sala, e depende também da época, mas da fase que você está do cultivo. Por exemplo, na fase que eu tenho que deixar corrida de micélio, por exemplo, do shiitake ali, que é os seus 90 dias, eu tenho que estar crescendo ali nos seus 26 graus. Passou para a fase de abertura do saquinho, que a gente fala que é para começar realmente a produção, que é o primeiro fluxo, o primeiro choque e tudo mais, aí já muda a temperatura novamente. Então, depende também de que fase a gente está da cultura do cogumelo. Cada fase vegetativa e reprodutiva do cogumelo, a gente tem uma questão de temperatura e uma questão de umidade. Então, você tem que ter uma fonte de água ali disponível, boa, uma fonte de energia. Porque se aquecer demais, você perde. Se esfriar demais, você perde. Então, assim, a cultura do cogumelo tem seus cuidados bem minuciosos. Pode parecer fácil, é só botar ali que o fungo cresce. Não. Tem toda a questão de higiene, sanitização, contaminação e tudo mais. Caraca, que bacana. Que bacana. E, tipo, para fazer essas produções, se aprofundando um pouquinho mais ali, como que é feito e como que vocês fazem também ali na faculdade ali, que vocês têm a estufa e tudo mais. O laboratório, eu acho, se eu não estou enganado, acho que foi avaliado em quase 1 milhão ali que foi feito, né? Um laboratório. Foi um bom investimento. Então, tipo, é um laboratório que é completo, né, para esse tipo de segmento. Lógico, o produtor também não vai precisar investir 1 milhão ali, quase 1 milhão de reais ali, para fazer todo o processo, né? É que tem vários
várias cadeias ali dentro, faz né? Desde a avaliação do substrato, e tem equipamentos ali que vai medir pH, condutividade, teor de sal, milivolt, tudo do substrato, porque a gente precisa ter uma qualidade de substrato, umidade, atividade de água. Desde também da pós-colheita, que é crocância do cogumelo. Eu deixei tantos dias armazenado a 10 graus numa geladeira. Será que a crocância do pilho, da estipe, vai mudar? A coloração, se eu mudar o substrato, será que muda a coloração do meu shiitake? Entendeu? Shiitake muito claro, a pessoa não quer comprar. Um shiitake mais marronzinho, o pessoal já abre o olho. O tempo todo você faz experimento, praticamente. Sim. O tempo A todo, ciência diário. É isso que me fascina também, a ciência. Uma coisa você muda, você já tem que descobrir como que funciona, é maravilhoso. O que foi que acometeu ali que saiu daquele ponto, né? Por que se deu aquela coloração ou aquela textura, né? E no laboratório, a gente tem assim, só explicando a estrutura do CECOG para quem está ouvindo, para quem queira também saber como a produção. A gente e eles também vendem, pessoal, lá na faculdade, lá também tem a venda aí de cogumelos, se precisar, só conversar com o pessoal. Eu fiquei interessante de ver isso mais pessoalmente, de entender um pouco melhor. Tá aberto para visitas lá também, ó. A gente já dá de portas abertas para a comunidade, porque a faculdade é um ponto de disseminação de conhecimento, de forma profissionais, mas também está aberto à comunidade para que ela descubra também um pouco da ciência. Ciência a gente faz... Eu falo que ciência a gente não faz sozinho, a gente faz compartilhando conhecimento. Então, eu tenho um pouco de conhecimento, abro a comunidade me dá conhecimento, eu volto conhecimento para ela e a gente também é financiado pelo setor público. Então, eu tenho que dar uma devolutiva para a sociedade. Afinal, eles financiam boa parte da minha tese, minha dissertação, dos outros trabalhos que são feitos. Agora, só lembrando, voltando ao assunto do laboratório. Então, o CECOG é formado basicamente por 3 ambientes. Primeiro, a gente tem o laboratório, onde a gente tem a micoteca, que basicamente é uma biblioteca de fungos. A gente guarda as espécies que a gente tem. A gente tem espécies da Coreia do Sul, Japão, China, Europa, Estados Unidos. Então, a gente tem bastante espécies que a gente trabalha, tanto de exóticos, quanto de bioluminescentes, medicinais, os que a gente conhece praticamente, que é o chimé, shiitake, champignon. A gente tem a parte de esterilização, que são as autoclaves, ambiente estéreo para tratar dessas culturas puras, porque a gente não pode ter fonte de contaminação. Sim. A gente tem a central do axênico, que é como se fosse uma estufa bem grande assim, onde a gente tem algumas salas de produção, que são as estufas, onde tem o controle certo de umidade, temperatura, controle de luminosidade, e onde a gente guarda os substratos, os resíduos agrícolas. E a gente tem a central do pasteurizador, que é a central de compostagem, que a gente fala. Que lá a gente faz a fermentação desse substrato, pasteuriza, inocula e tem a sala de corrida de micélio. Então, são ambientes para a gente fazer pesquisa tanto na área do axênio, que é o substrato estéreo, que passou pelo processo de esterilização em autoclave, quanto produção de substrato axênio, que é o processo de pasteurização em si. Então, a gente pode fazer essa linha de pesquisa em ambas as vertentes. Caraca, que bacana. Tendo em vista aí essa base de produção, hoje ali vocês, vamos supor, não sei se vocês prestam consultoria, mas o ZIED eu sei que presta, né? Nosso professor, o ZIED que gerencia o laboratório, sim. Você também já acompanhou algum congresso dele, ou também já acompanhou ali a ida dele a campo como produtor e tudo mais? Ainda não tive, é uma pena, mas ainda não tive essa oportunidade. Mas vai ter. Porque meu programa de pós-graduação é da Unesp de Jaboticabal. Então, a gente tem que ficar 1 ano lá fazendo todas as disciplinas, com uma carga horária bem pesada. E depois a gente vem para cá. Porque meu professor é associado da Unesp de Jaboticabal, mas o laboratório é aqui. Então, todos os alunos dele de pós, mestrado e doutorado fazem 1 ano lá. Depois de 1 ano, eles voltam para a Dracena para ir da linha da pesquisa. Então, cheguei em janeiro já... O legal de ter consultoria, uma pessoa que quer começar um pouco nesse mercado de cogumelos, para saber... quantidade de alqueires que precisa ter, que você vai precisar usar adubo, alguma coisa assim. Eu sei que, assim, eu não sei. Aliás, não sei. Se isso tem a ver. Eu não sei se você já fez alguma coisa, experimento com estercos, através dos cogumelos. Por que eu falo isso? Quando eu estou andando no pasto, não sei se você já percebeu, que onde tem um esterco, ou de vaca ou de cavalo, sempre tem um cogumelo. E quando chove, depois faz alguns dias, nasce o cogumelo lá. Tem alguma coisa a ver isso ou não? Sim. É aqueles cogumelos que eu não sei se eles também, o animal pode estar comendo também. Essa informação eu não vou saber te informar, com certeza, né? A gente tem que dar certeza quando a gente dá uma resposta. A gente aprende isso muito com o professor. Sim. Sempre quando dá uma certeza, inclusive quando a gente está isso que eu falei, disseminando conhecimento, tem que dar certeza. Eu falei, será que vocês usam algum tipo de esterco para fazer...
eu não tenho esse conhecimento, como eu sou novo no grupo, se o grupo já trabalhou com isso, mas eu sei que a gente trabalha com diversidade de farelos. Sim. Mas esterco propriamente dito eu não sei. Existem sim estudos para utilizar como fonte de nitrogênio esterco de animais. Sim. Cama de frango, esterco de suíno, então existe, é normal. Os fungos, eles estão distribuídos na natureza como um todo. Na sua pele, se você fizer uma placa de pele da sua pele, vai ter levedura. Sim. Vai ter, que são fungos unicelulares. Então, os fungos de maneira geral, está distribuído por toda a natureza. Se eu tiver condições de alimento, umidade, temperatura, ele vai crescer. Sim. Então, dejetos dos animais está crescendo, está ali na natureza. Inclusive, é interessante quando a gente observa nas árvores, que choveu, ao redor da árvore você vê... Bastante. Aquilo lá, a gente fala que é o corpo de frutificação, que é o cogumelo. Lá onde ele vai soltar os esporos, como se fossem pequenas sementinhas, para o pessoal entender, ele vai pousar assim, né? Ele vai se alocar numa superfície, tendo umidade, horas de molhamento, que a gente fala, umidade disponível para ele germinar, ele vai apresentar suas estruturas, que são as hifas, como se fossem pequenas raízes. Uhum. Aí o conjunto de hifas a gente dá o nome de micélio, ele vai miceliar tudo, vai liberar essas enzimas, ela vai degradando a matéria vegetal, liberando o açúcar, ele come esse açúcar, mais hifas, e ele vai tomando tudo. Uhum. Aí quando chove, que aumenta a quantidade de água no solo, o fungo não pensa, né? Mas ele abre aspas, ele pensa, tá difícil para mim sobreviver aqui. Então eu preciso produzir uma estrutura que gere esporos para que esses esporos sejam dispersos na natureza para que eu consiga sobreviver. A maioria é mais chove, mas a maioria é mais no ambiente mais úmido mesmo. Como? A maioria quando faz o cogumelo crescer, a maioria é mais na questão do úmido. Ambiente úmido. Sim. A terra úmida. Tem que ser mais úmido mesmo. Por isso que a gente fala e trabalha na cultura de cogumelos com a umidade entre 80% e 70%. Depende, tem uns que vai 60%, 80%, mas geralmente essa faixa. Caraca, é bem alto a parte de umidade dele, né? E você falando ali na parte de proliferação desses fungos, como eles não pensam, eles só agem instintivamente, né? São sinais bioquímicos, ambientais. Sim, e vai fazendo a proliferação. Isso. A gente também tem um que fica na América do Sul, né? Um cogumelo, quer dizer, um fungo que ele se alastrou e hoje ele é um ser vivo muito grande, né? Sim, que eu acho que está nos Estados Unidos. Até eu peguei um nome aqui no celular porque ele é um nome bem estranho. Sim. Coincidentemente, ele é o maior ser vivo do planeta. O comprimento dele é de 1.350 campos de futebol, então ele é imenso. Caraca. Ele é um fungo de solo. O nome dele aqui é... Espera um pouco. Amilaria ostoi. É o maior ser vivo do planeta. É um fungo. Ele é um fungo que, sim... Como que é a história desse fungo? Ele era um fungo pequeno. Sim, pequeno eu falo não de 1.350. Ele era um fungo de raiz, micorrízico, vivia junto com as raízes das plantas. O que aconteceu nessa floresta dos Estados Unidos? Começaram a se derrubar as árvores. E na natureza, a biodiversidade ela se equilibra. Então, eu tinha uma planta que fazia simbiose com esse fungo, essa planta sumiu. Não tendo essa planta que meio que controlava esse fungo, o que aconteceu? Foi desmatando. Esse fungo foi se alastrando. E hoje ele é um problema, porque ele entra nas raízes, decompõe todas as raízes, a planta sem raiz não absorve, não se fixa no solo, cai. Então, essa área foi desmatada, o fungo conseguiu se proliferar e hoje está crescendo. Por isso ele é o maior ser vivo do planeta. Caraca, então corre o risco aí de comprometer realmente toda essa ali. Floresta. Caraca, olha o perigo também. Tipo, ele tem um lado benéfico dele, de fazer simbiose com as plantas, mas qualquer mudança, tanto climática quanto de vegetação numa área, você causa um desequilíbrio, esse desequilíbrio pode desbalancear toda a cadeia do próprio ambiente. Caraca, meu. Olha aí, gente, a preocupação aí de você ter um ambiente controlado. Toda uma microbiota do solo. Não só a microbiota do solo, né? Mas tanto a área externa quanto interna ali do solo e também as camadas em si, né? Você ter essa balança, né? Você Sim. poder colocar ali e falar, vou fazer uma boa nutrição do meu solo, vou fazer uma boa nutrição das minhas plantas. Igual, eu também falando em plantas ali, você falou na decomposição, tem uns fungos também que você tinha falado, que ele é específico na parte de consorciação na produção de eucalipto, né? Que traz alguns problemas, né? Que é a gente fala que a gente tem, como eu falei, lá no SECOG a gente tem diversas linhas de pesquisas. Sim. E uma das linhas de pesquisa que a gente está no SECOG é a Distoca
utilizando fungos. Como que isso funciona? A gente, na destoca comercial, entra uma máquina, você colhe o eucalipto e vem uma máquina e arranca aquele toco. Só que, pensa bem, você está tendo entrada de uma máquina, você tem hora máquina, você tem hora motorista, você tem diesel, você pode ter problemas de quebra de máquina, a gente já tem peça, tem mecânico, então tem toda uma problemática com esse maquinário quando você entra em campo. Quando você usa o fungo, o que acontece? Você usa fungos, que são decompositores, que ele vai estar fazendo o que ele faz na natureza, que é crescer em material morto. Você inocula, que é depositar essa sementinha, o inóculo, que tem as células do fungo, ele vai crescer e vai decompor toda essa madeira. E como que ele faz isso? Ele produz enzimas que vai degradar a lignina, vai degradar a celulose, hemicelulose, todos os componentes vegetais. E vai deixar essa matéria orgânica mais, entre aspas, mole. E quando a máquina entrar, ela vai ser um serviço muito mais rápido e muito mais menos custoso. Porque eu não vou ter tanta hora máquina para de arrancar aquele toco, tirar o toco, porque a madeira já vai estar praticamente podre. Então, isso a quebra dele vai ser bem mais rápida ali. Muito mais rápido. É da linha de pesquisa do Secog. Caraca, que legal. E dentro dessa parte, hoje já tem a consorciação que vocês fizeram, esses projetos com o pessoal, Rio Vermelho, que tem algumas áreas de eucalipto e tudo mais também. O pessoal acho que é Celuplas, se eu não estou enganado, acho que é de Três Lagoas ali. Vocês têm esses trabalhos em conjunto com esses pessoal ou não? Quem fez essa parceria foi uma empresa. Como a gente trabalha muito com empresa, a gente não pode falar o nome da empresa, como foi feito, porque é segredo comercial. Então, mas foi uma empresa que trabalha com essa questão de celulose papel, que quis pesquisar, eu dou um abono para vocês, eu entro com o patrocínio e vocês fazem essa pesquisa para a gente ver o que dá certo. Então, foi criado, já tem todos os estudos, metodologias desenvolvidas no próprio Secog para como estudar isso. A gente teve resultado, hoje eles usam como uma destoca, como uma ajuda na destoca. Não é que o fungo vai resolver o seu problema, você vai entrar com uma canário ainda, mas vai ser muito mais fácil a destoca quando você usa um fungo. Caraca, então hoje eles estão na área comercial, realmente ali já está também no mercado ali sendo vendido, ou eles só estão usando para eles? Aí eu não sei, acho que provavelmente para eles, porque tem toda uma questão de segredo comercial, e é uma tecnologia, rende patente, então acho que... Por mais que é um ser vivo ali, ele rende patente ainda? Rende, vixe. E rende dinheiro. Com certeza, pô. Você diminuiu a hora máquina ali, o tanto que você ia gastar, igual você disse. É parte de um contexto inteiro, né? De maquinário como operador, sim, mais ambiente. Fora a questão também que você está lançando tanto gases de efeito estufa na atmosfera. Poluentes ali, né? CO2 e tudo mais, né? Caraca, mas que legal essa base de estudos. É bem diferente. Pensa que esse cogumelo é só shiitake shimeji. Acabou o cogumelo. Não, tem outra. muitas. A gente também para outras linhas de pesquisa que é interessante a gente falar aqui para com certeza puxar a sardinha para o meu lado. Os fungos dessas enzimas, eles podem ser tiradas desse substrato, ou seja, você cresce, utiliza o substrato e pode tirar as enzimas. Essas enzimas podem ser utilizadas, principalmente as ligninases na indústria do papel. Estou produzindo papel. Na folha de papel, eu não quero que tenha lignina, nem hemicelulose, nem, pectina, porque escurece o papel. Você não quer comprar uma folha de papel que não seja branca. Você aplica essas enzimas que os fungos produzem para quebrar a lignina. Quebrou a lignina, o papel fica não sabia branco. Nada disso. Você pode usar na folha, na indústria têxtil, na indústria de alimentos. Então, você pode usar... Isso são as que ele produz. Você pode usar o substrato exaurido também, que é uma linha de pesquisa do Secog. O substrato exaurido a gente faz como se fosse tijolos, os bloquinhos de cultivo. Ele micelia, você colheu tudo mais, sobrou aquele bloco de matéria orgânica miceliada. Você pode, como eu falei anteriormente, destinar à produção animal, abre parênteses aqui, nem todo substrato a gente pode levar para consumo animal, principalmente se tiver serragem, porque serragem não é digerida pelo trato ruminal, então tem toda essa questão. Mas, a depender da sua formulação, você pode destinar para alimentação animal, como você pode também usar como adubo. Como assim? Você pegou esse bloco, você fragmenta ele e usa como adubo do solo, que é um trabalho de um doutorando nosso que está fazendo na cultura do grão de bico, está tendo resultados excelentes. E também a gente pode usar como nova formulação, ou seja, peguei o bloco, se eu não quiser destinar à alimentação animal, se eu não quiser destinar à adubação, eu posso utilizar certa porcentagem da minha nova formulação com bloco exaurido. Porque ali eu vou ter nitrogênio, potássio, que vem da IFA. Então, eu tô... Você pode... Nada se perde. A gente fala que é a economia circular. Eu utilizo um resíduo, produzo um produto, vai tirar outro resíduo,
insira ele novamente nessa cadeia produtiva e sim você... Porque virar autossustentável. A questão do sustentável a grande coisa é a agrosustentável, a agricultura regenerativa. Mas como que a gente faz isso? A gente aprende muito na pós-graduação. Uma coisa que eu gosto de falar é que quando a gente fala de sustentável, a gente fala de tirar um problema de uma caixinha e não botar em outra caixinha, mas dar um fim para aquilo. Sim. Então, o resíduo que eu estou tirando, eu vou jogar na natureza? Não, você está colocando em outra caixinha, que é a natureza. Eu vou colocar na caixinha que é reutilizar ele. Então, isso é a questão do sustentável, é reutilizar, ter uma produção que eu use tudo que eu gero de resíduo ter algum destino. Isso que a gente consegue fazer na produção de cogumelos, tanto dos substratos exauridos, que a gente fala, que é o substrato já consumido pelo fungo. Basicamente, então, você consegue ter, bem dizer, o aproveitamento ali de quase 100% da produção inteira. Isso, um pequeno produtor que está produzindo shiitake, ele pode produzir, tem uma alimentação, não alimentação animal, porque carece mais de estudos, mas, por exemplo, quiser adubar uma horta, ok, é válido. Eu quero... Porque a matéria de vida ali, a matéria orgânica é altíssima, né? E outra, que o material já está decomposto. Então, uma coisa que eu teria que passar pela compostagem, que passar pela fase de fermentação, já está feito. O fungo já fez aquilo. Eu só disponibilizar. Claro, que você tem que ver o estudo, a quantidade, fazer todo um estudo nutricional, mas você pode disponibilizar para as plantas. Verdade, porque a base de compostagem nada mais é que camadas sobre camadas junto com o fungo para fazer ali a decomposição, né? E depois você usar como matéria orgânica ali e fertilizante, e outra, né? Os pequenos produtores podem utilizar isso não só como a gente fala, produzir tudo mais dinheiro, mas a questão de fungicultura de subsistência. Por quê? Um gado, você precisa de 1 hectare para você produzir proteína, certo? Sim. Quando você fala de cogumelo, você não precisa de uma área tão grande. Você tem um espaço reduzido que você pode produzir proteína também. E não proteína, eu vou vender cogumelo. Não necessariamente você não precisa vender cogumelo. Se um pequeno produtor quiser fazer uma produção de cogumelos para subsistência, ou seja, dar o aporte nutricional para a família dele na base de proteínas, aminoácidos, ele pode. Uma salinha pequena, tudo mais, claro, com tudo gerido por alguém que saiba do processo, um acompanhamento de um profissional da área, ele pode fazer a gente fala de fungicultura de subsistência. Criar cogumelos para alimentar a família, ter uma base nutricional, um aporte nutricional, que muitas vezes viria da carne, que está um pouco caro, mas eu tenho... que assim, o único conhecimento mesmo do cogumelo é mais da nossa alimentação, que é mais o shimeji, porque eu sei que muita gente começou a usar, principalmente, agora que tá moda, né? Vegetariano, vegano, por conta da quantidade muito da proteína, os aminoácidos, as vitaminas também. E essa questão da proteína, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Fungo tem proteína? É excelente. Assim, vai queimar, então vai. É o que vende atualmente. No mercado. Toma cogumelo, tem proteína. Só que a gente tem que abrir um parênteses muito forte. Tem proteína desde que esteja seco. Por quê? Vamos pegar o shiitake como base. 100 gramas de shiitake, a gente vai ter ali de 3 a 5 gramas de proteína. Shiitake fresco. Tem que grifar essa palavra, fresco. Acabei de colher e consumir. Por quê? As hifas, que são as pequenas raizinhas, o micélio, para assim se dizer de maneira mais informal, tem muita água. Então, você está consumindo água, certo? Quando você seca, por exemplo, 100 gramas de shiitake fresco, 3 a 5 gramas. 100 gramas de shiitake seco, eu tenho 18 gramas de proteína. Então, tem proteína? Tem. Caraca, tem, desde que esteja seco. Ele... Não que não tenha, vou consumir ele fresco, ótimo, excelente. Coloca mais seco no airfryer. Pra ter mais. Qualquer forma para secar ele ali. Você pode secar no sol. No sol. Você pode comprar, tem equipamentos hoje que seca faz chips, vegetais, você pode fazer chips, pode fatiar os cogumelos e colocar para secar, pode fazer farinha de cogumelos, inclusive em pão, bolo, então... cookies, depende do que você... o céu é o limite para receita com farinha de cogumelo em geral, seco. Caraca. E também você tinha comentado que ele também auxilia ali na produção de vitamina D, né? Isso, assim, os fungos, eles têm um composto chamado de ergosterol. O ergosterol, na biologia do fungo, ele ajuda na manutenção da parede celular do fungo, certo? Só que quando a gente consome esse ergosterol, ele é um precursor para a vitamina D. Existem alguns estudos que mostram que se você expor esse cogumelo, algumas espécies de cogumelo, não é todo cogumelo, o estudo não abrangeu todo, mas algumas espécies, expor ele a uma determinada quantidade de luz solar, você consegue aumentar a quantidade de ergosterol. Se eu tenho uma maior fonte de ergosterol no meu corpo,
para frente eu vou ter, metabolicamente falando, né? Você vai ter uma maior fonte de vitamina D. Ele consegue transformar o ergosterol em vitamina D, que é um precursor. Então, é muito ótimo. Isso se você expor ele a uma pequena quantidade de tempo. Vamos lá, 1 hora, 30 minutos no sol. Você consegue aumentar a quantidade de ergosterol. Olha, Cara, interessante isso aí. isso aí, base nutricional aí pro pessoal que tem uma dificuldade aí com a vitamina D. Se ficar comprando remédio, come cogumelo, que é ótimo. Faz um experimento em casa ali com cogumelo e tudo mais. Isso é com base em estudos, tudo de maneira científica, não é nada tirado da cabeça, assim. Não é nada no achismo. Porque hoje tem bastante estudo com cogumelos medicinais, né? Bastante estudos. Sim, inclusive lá dentro do SECOG, a gente trabalha com algumas espécies de países, principalmente da Ásia. Então, o principal mercado de produtor de cogumelos é da Ásia, então eles produzem uma diversidade. Assim, de cabeça eu não vou conseguir falar todas, mas a principal que a gente trabalha lá tem o erício, tem várias outras espécies que são medicinais. Entendi. E, tipo, essa parte medicinal é para cura de... lógico, vai ser para X doença ou X tratamento. Esse que você falou, ele vai tratar o quê? Para o pessoal também entender em casa. Porque você falou determinado... Geralmente vende-se esse extrato de erício, juba de leão, que é o nome popular. Sim. Parece uma juba, é lindo ele. Ajuda na concentração, foco e tudo mais. Peraí, volta. Juba de leão? Juba de leão. Aí, parte de concentração? Acho que eu tô concentração, foco, vende bastante contra isso. Enquanto em qualquer lugar, casa de natural? A menina que trabalhou com ele no nosso laboratório, uma iniciação científica, falou que ele não tem um gosto muito bom, comer ele puro, né? Não, você pode comer, ele não vai causar nenhuma toxicidade. O alemão é um piriri ali. Não, porque ele diz que tem um gosto meio amargo. Então o pessoal faz chá. Ou faz cápsula dele, seca, tritura, faz um pó e faz uma cápsula. Encapsula ele ali. Tem algum emagrecimento aí? Não sei, fala isso não. Seria interessante. Mas, por exemplo, o shiitake. Ele tem uma substância chamada de lentinana, que é um beta-glucano, que na década de 80, 90, foi estudado para combater vírus da AIDS. Caraca. Olha. Atualmente a gente está tendo pesquisas, não nesse campo, mas que esses beta-glucanos, assim como no shiitake, mas outros cogumelos, que ajudam no sistema imunológico, fortalecendo o sistema imunológico. Assim, a gente pode dar certeza, porque está tendo estudos ainda nessa área, mas há indícios, os dados científicos nos mostram que o consumo principalmente cogumelo shiitake ajuda no fortalecimento dessa questão do sistema imunológico. Além de fornecer alguns, a gente fala de aminoácidos essenciais que não são produzidos no nosso corpo. Então, além da proteína, você ajuda a sua saúde, foco, concentração e também sistema imunológico. Olha. Caramba, velho. Aí, ó. Já vou viver muita coisa que também não sabia, descobrindo hoje aí, ué. Tô vendo que o cogumelo consoma cogumelo, pessoal. Consome cogumelo. Tô vendo que o cogumelo vai ser minha cura. O negócio de consumir cogumelo, hein? E olha, tanto de... E quanto tempo que vive o cogumelo? Ou depende? Ciclos, né? Ciclos de você fazer a colheita dele. Por exemplo, o shimeji, 21 dias, 30 dias, de 20 a 35 dias. Já, por exemplo, para o shiitake é um pouco mais demorado. A fase de corrida de micélio, que é onde o fungo vai crescer, formar capa micelial, tomar tudo, todo o bloco que a gente fala, né, consumir todo o substrato, é 90 dias. Passou os 90 dias, a gente começa a gente faz eles em saquinhos de polipropileno, se não me engano, com filtro, para crescer certinho na temperatura, não ter contaminação, que é um problema também muito grande. E abriu esse saco, a gente dá um choque. Como eu falei, a gente precisa que ele entenda, o fungo não pensa, mas abre aspas, que ele entenda que o ambiente está desfavorável. Então a gente dá um choque nele, que no caso do shiitake, a gente mergulha o bloco por uma determinada quantidade de tempo em água. E a gente está desenvolvendo uma tecnologia também que a gente espeta água por dentro do bloco. Porque a gente desenvolveu um aparelho próprio e tudo mais. Então a gente pode dar esses choques hídricos, a gente fala, e aí ele vai começar a produzir. Então aí de 22 dias é o primeiro fluxo, que é o primeiro período de colheita. Passou o primeiro fluxo, a gente faz outro choque para ele entender novamente, tá ruim para mim, eu preciso produzir o corpo de frutificação. O corpo de frutificação que a gente quer. Então a gente tem culturas aí que vai até o quarto fluxo. Mas conforme o fluxo vai aumentando, eu vou diminuindo a produtividade. É o que a gente estuda lá no SECOG também. Até que fluxo é rentável para o produtor continuar com aquele bloco dentro da estufa. Qual que é a produtividade? Vamos supor, antes um bloco, ele ali de início, ele vai produzir tipo 3 quilos, vamos colocar ali.
A partir do segundo ele cai para eficiência biológica, a gente usa o termo, que é o mais para disseminar conhecimento. Eficiência biológica, 10%. Então, 10% de um bloco de 1 kg, 100 gramas. Então, a gente vai... Um bloco de 6 kg. Aí depende também. Se a formulação é 10% de eficiência biológica, se eu mudar... Isso assim, isso para o shimeji. Para o shiitake pode mudar. Então, geralmente depende. Qual cultura que você está trabalhando? Qual fungo? Qual que é a eficiência biológica? E nesse substrato. Se eu mudar o substrato, vai mudar a minha eficiência biológica? Vai aumentar? É o que a gente quer. A gente busca. Para 13, 15. O sonho é 100%. Se eu colher um bloco de 2 kg, produzir 2 kg de cogumelo. Mas a gente... Caraca, que bacana. É muito interessante. Muito interessante. Eu vi um estudo uma vez... Um estudo não, na verdade eu vi foi um vídeo falando sobre um fungo, só que lógico, um vídeo ali que estava explicando sobre um fungo que estava acontecendo em na parte da América do Sul e Central ali, mas em países frios. Que esse fungo, os animais comiam e ele se tornava um hospedeiro ali daquele animal e aquele animal ficava meio que zumbi. Você já ouviu alguma coisa relacionada a esse tipo de fungo? Que Sim, ele se torna um zumbi ali? Deixa o animal como um zumbi, né? Ele pega o hospedeiro. São fungo do gênero Cordyceps. Gente, é cada um. Inclusive, assim, ele é para insetos, nada assim, não vai virar um The Last of Us, todo mundo vai virar um zumbi crescendo ali e tal. Inclusive, ele a gente tem um cogumelo lá, uma espécie, que é o Cordyceps. Eu não sei o nome completo da espécie, mas o gênero dele é Cordyceps, porque a gente produz ele é comestível. Ele é comestível. Ele, o que ele faz? Mas na gente ele não... Não causa doença. A gente Até agora não foi relatado a gente não vai ficar como zumbi ali, não, né? Pode ser que com as mudanças climáticas, sei lá o que aconteça, mas até o momento ele não é parasita humano. O que acontece? Então, só para explicar para o pessoal de casa, ele pega um hospedeiro que seja um inseto e não um mamífero. Não, até agora não foi relatado na ciência ele parasitando, pelo menos que eu tô lendo atualmente, não foi relatado ele parasitando animais mamíferos. Tipo assim, a gente humano, animais de produção, animais exóticos, não foi, mas insetos, ele foi encontrado. O que ele faz? Ele meio que mata o inseto, toma conta do sistema neural do inseto. O que faz? Ele faz o inseto subir numa posição mais alta do solo, ele produz o corpo de frutificação, libera não é corpo de frutificação, mas uma estrutura reprodutiva que libera esse esporo fica no chão, o inseto passa, outro inseto passa por ele. Ele serve como veneno, no caso. Vai servir como veneno. Caraca, meu. E vai pegando várias outras cadeias ali. Insetos em geral. Olha, gente. Principalmente as fósseis que você Ele usa, bem dizer, ali para se locomover e se proliferar. Vou fazer umas vendas disso aí pra matar os insetos. Controle biológico. É o inédito dos insetos agora, ele mata os insetos, mas ele é lindo. A estrutura dele... Eu não cheguei a ver essa base. Depois daqui eu vou procurar todos os nomes pra ver como é que é. Falar qual que eu posso comer, qual que não. Será que tem alguma mutação aí que pega o ser humano? Vixe, complicado. Será? Mas, caraca, isso aí eu não sabia. Quando você começou a falar assim, cogumelo zumbi, já comecei a pensar. Se eu tomar esse negócio, fica igual um zumbi. Eu falei, vou ficar quieto aqui. Os cogumelos que a gente consome atualmente no Brasil, nenhum causa doença em humano. Então pode consumir cogumelo, galera. Uns também, igual você tinha falado daquele do leão, que ele aumenta, dá tipo como se fosse um hiperfoco ali. Isso. Tem também alguns outros tipos de fungo que também fazem, e tem até hoje o pessoal tá usando, inoculando, né, essa cadeia dele que vai agir no sistema nervoso do ser humano para aumentar ali realmente, como se fosse uma droga natural, né? Isso, um homeopático, por assim se dizer. Sim, é que geralmente depende do fungo que você vai utilizar. E a quantidade também. Eu vou comer 1 grama, vai me dar foco extremo? Não. Sim, também, eu vou comer, eu já vou ter foco. Como eu posso falar? É uma cadeia de fatores. Eu dormi bem, eu me alimentei bem, eu tenho uma vida saudável, aí eu consumo esse fungo, vai me ajudar em todo esse processo. Não é que eu tenho uma vida totalmente desregrada, eu consumo um juba de leão, vou virar o Einstein da vida. Não. Também não é assim, né, galera? Vamos ter calma. Tomar como se fosse um Venvanse, uma Ritalina. Não, ele vai ajudar a colaborar. Mas lógico, ele também não vai ter o problema do Vinvance ali no Oriente. São drogas você pode consumir, né, por chá, como eu falei, por tintura, que você faz a extração, o extrato propriamente dito, a diluição desse extrato. Aí depende da forma. E o preço também, depende. Tem muitas variações aí. Variação de como você quer consumir o cogumelo.
Caraca. E, tipo, nessa base de produção, se a gente for colocar aí, voltando pro comercial ali, até para auxiliar o produtor ou pessoas que almejam ali fazer essa produção, ele não requer tanto espaço, mas sim requer um investimento ali, que vamos colocar ali um investimento de uns 100 mil ali, de uma área tipo, de uns 30 metros quadrados, para fazer climatizado e ter uma Você tem que ter, produção. principalmente, um sistema de refrigeração, porque assim, você precisa controlar a temperatura, um sistema de controle de umidade, um bico aspersor, um sistema de encanamento, uma de tubulação. Depende também do metro quadrado construído. Em São Paulo é um preço, no Mato Grosso do Sul é outro preço. Aqui, basicamente, 80% da produção nacional está no São Paulo. Então, em São Paulo, no caso. Então, depende desses fatores. E outra, conhecimento técnico. Como eu falei, você vai mexer com esterilizado? Princípios, boas práticas de sanitização de ambiente. Vai usar um fluxo, que é um ambiente estéril, vai usar uma autoclave. Você tem conhecimento técnico adequado para começar uma produção disso? Beleza, não tenho, não quero fazer, mas vai fazer um pasteurizado. Que não é, você seleciona essa microbiota dentro do substrato. Você tem uma estrutura, você consegue construir, você tem uma estufa, você tem um produtor que construa produtor não, mas um comerciante, produtor de estufas, que construa estufas. Prestador de serviço específico ali. Que construa esse modelo específico. Existem modelos, entendeu? Você tem engenheiros que façam esse processo. O engenheiro agrônomo é habilitado, inclusive, para fazer isso. Mas, assim, depende de como você quer a sua produção. Se você quer começar uma produção enorme, ok, vai custar um pouco mais caro. Eu não sei precificar, tantos para você, porque, como eu falei, depende do qual é o seu fornecedor. Existem fornecedores, por exemplo, de substrato, basicamente ali no Paraná, que é a Compobras, que fornece substrato para você. Existem a região ali no Mogi das Cruzes, a Fung Flora, que produz a semente para você inocular no substrato. E tem empresa que vende o substrato já miceliado. Então, qual que você vai querer produzir? Depende do que o produtor quer. Eu quero ter um bom percentual, 100 mil, 200 mil. Você monta uma produção excelentíssima. Não tenho para construir uma sala com ar-condicionado e sistema de irrigação e umas prateleiras de metal. Ok, você compra o substrato já miceliado, bota ali e produz. Tem um freezer ali, uma sala azulejada, com boa aeração e tudo mais. Princípios de boa prática de produção de alimentos, a gente tem que levar em consideração também que fungo é um alimento. Touca, jaleco, bota, tudo mais. Você consegue produzir, embalar e vender. Ou você vende para um facilitador que vai vender lá no mercado. Então, assim, abre um leque. Muito grande. Cogumelo. Então, tenho tantos. Então a gente vai optar por esse caminho. É sempre conversar com um profissional da área que vai te dar a melhor maneira de você entrar nesse ramo de produção. Mas, assim, é um ramo rentável. Se a gente for colocar pelos preços que a gente vê hoje aqui do quilo dele, né, do shiitake, do shimeji, aqui na faculdade, a gente vê ali valores de 35 a 40 conto, né? O quilo do shiitake a gente está vendendo, se eu não me engano, a 30, 35 e o champignon 1 quilo a R$40. O que é muito barato. Muito sim, barato. Em comparação que a gente vê aí uma bandejinha no mercado, 200 gramas. 11, 12 reais. Imagina pegar um quilo ali, você vai pagar ali 80 contos, 100 conto. 70 contos. E qual que é o cogumelo mais caro? Eu falo assim, existe mundial. Um cogumelo que é um... Fala mundial. É o cogumelo morcel, que é o morchella. Ele é um fungo micorrízico, ele cresce em associação com plantas. Que a última vez que eu vi, o quilo dele estava R$400. O quilo? O quilo. É um cogumelo extremamente caro. Mas ele não é aqui no Brasil? A gente está com um estudo no Secoy agora de uma iniciação científica que vai tentar domesticar ele nas nossas condições, porque ele é um cogumelo europeu, de clima europeu. Então, se eu trazer para o Brasil, que é um clima quente, principalmente aqui em Dracena, que está... Já faz um estudo. Todo dia ali, quase 40 graus ali. Os estudos pra... nessa linha... Mas por que ele é tão caro assim? Ele é... Porque ele é realmente difícil, você encontra ele na natureza. Agora, quando você traz ele da natureza e tenta imitar as condições de umidade, solo, substrato e tudo mais, como eu falei anteriormente, tem vezes que não dá certo. Você faz tudo certinho, mas não dá certo. Aí tem camada de cobertura que você coloca, faz a inoculação e deposita uma camada sobre esse bloco. E tem vezes que não dá certo. Então, qual que é a camada de cobertura? Qual que é o bloco? Qual que é o substrato ideal? Tem tudo isso que a gente... Aí ajusta um, ele não cresce. Aí você ajusta outro desregula e ele não cresce de novo. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o experimento para tentar ter um primórdio ali formado. Mas ele é consumido
Em alta gastronomia. Alta gastronomia. É estrela Michelin pra cima que você consegue encontrar um morcel. Mortel, na verdade. Ou mortela. Eu acredito que deve ter bastante pratos aí. É, ó, 400 conto ali, o quilo dele é, nossa. É caro o cogumelo. E diz que eu nunca provei, né? Uhum. Mas diz que ele é muito saboroso. Ele é meio oco por dentro, então as pessoas geralmente fazem alguma... Mas ele é grande, então. Ele é grande, depende. Você pode ter mortelas assim, grandão. Você faz algum preparo culinário, coloca dentro dele, recheia e você serve ele. Você pode fazer refogado, mas basicamente as receitas que eu vi no YouTube é ele recheado. Caraca, meu, que bacana, que bacana. É. E tem coisa que a gente nunca imaginaria que o cogumelo varia tanto dinheiro assim, 400 conto. Mais que o quilo da carne. Pô, Mas cara, falando... tem carnes que a gente não acha. Lógico, vai ter algum, tipo, wagyu, algumas carnes ali, uns nichos de carnes que vão ser mais ou menos no valor, mas no comum, é que ele também não é comum, né? Não. Então, não sei mas se no Brasil ele é produzido, mas aqui... Mas o valor do shiitake e do shimeji já tá no valor do quilo da carne comum. Você pega ali na prateleira ou no açougue. Essa questão de carne também é interessante a gente levar aqui. Por exemplo, o professor sempre, o professor Diego Zed, né, que é o professor que coordena o SECOG, ele sempre fala que o espaço para você produzir um hectare de carne aí, 1 hectare, 2 hectares, você ganha acúmulo de peso, sei lá, de 100 gramas, 1 quilo por dia, um gado consegue engordar. Quando você faz miceliação, você quila 2, 3 quilos mas eu acredito que a mão de obra do cogumelo são bem menores que a produção de carne. Acredito eu. De cultivo. Não sei, não tenho muito conhecimento, mas acredito que você consegue acumular, igual a gente falou, proteína muito mais rápido que um animal, criação de um animal, mas depende do seu nível de tecnificação. Existem colheitas lá na Europa que você faz por máquina. Você cultiva ele cresce, passa uma lâmina cortando, e só vem as pessoas tirando e botando no cesto. E tem cultivo que você vai na faquinha, sei lá, 200, 300, 400 metros quadrados. E assim, não é só numa camada, você começa a empilhar as prateleiras, então você tem produção de cogumelos em prateleiras. Passa uma máquina cortando, você só vai colhendo. Vai depender muito. Mais ou menos do peito, né, para ficar ergonomicamente bem mais confortável ali para quem está trabalhando, colher na mão. Então depende, o seu nível de tecnificação. Existem plantios a campo também, que você coloca o cogumelo que faz todo o bloco no laboratório, ele micelia, você coloca no chão, coloca a terra, a camada de cobertura, ele nasce. Só que, por exemplo, você vai ter problema com infestação de daninhas ali no meio do cogumelo. Você vai ficar 2 fluxos que tenham por dia colhendo numa posição desconfortável, então tem esse problema que a gente já inclusive enfrentou aqui no Brasil. Vocês também fazem uso de herbicidas? Herbicida não, mas por exemplo, cultivar campo, principalmente de cogumelo, você tem que ter cuidado para que o cogumelo precisa de luz também. Então, se você tiver alguma planta que faça sombra sobre o cogumelo, os cogumelos que não gostam. A gente fala que a luz é como se fosse a alimentação do cogumelo, né? O cogumelo não faz fotossíntese, ele não tem todo o aparato para fazer fotossíntese, mas ele precisa de luz solar, precisa de horas de luz e horas de escuro. O shiitake, ele precisa de horas de escuro, total 30 primeiros dias, para ele dizer, correr o micélio no escuro, que é a fase que eu estou agora no meu experimento. Depois ele precisa de 12 horas de escuro, 12 horas de claro. Então esse é um estudo que a gente também faz. Será que a luz interfere no crescimento? E como que ele interfere? Qual que é o mecanismo bioquímico que faz ele... Vocês têm que estudar muito. Muito. E faz ajuste fino. Porque aí a gente produz o conhecimento para que lá na ponta, faça isso, isso e isso, produtor, que você vai ter tal produção. A gente testou e deu certo. Caraca, meu. Por isso que você foi bem nessa área, tem que ser só nessa área, bem específico mesmo. A parte de... É bem complexo. Na especialização, realmente, é para você ter a base... Para diversificar a produção de cogumelos no Brasil. Que hoje é meio que um produto elitista. Você vai comprar cogumelo? Você não vai comprar cogumelo fresco. E o mais vendido aqui, realmente, aqui são... No Brasil, é shiitake, champignon e shimeji. Esses são os 3. São os 3 mais vendidos. Os carro forte ali. Os carro fortes. Shimeji branco, né? A gente fala de shimeji preto também. Mas lá a gente cultiva algumas espécies que vieram da Ásia, que é o shimeji rosa. Que é basicamente da tonalidade do seu boné. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem o shimeji, que é o citrinus, que é meio verdinho. Tem um azul. Ele não é azul, mas ele tem um tom mais tendendo para o azulado. Então a gente... Você falou também no cogumelo que ele é bioluminescente. Cara, qual que é a finalidade dele? Ele tem alguma finalidade ali pro ser humano? Ou ele é só esteticamente?
Porque, igual você falou, ele vai brilhar no escuro ali, ele vai ter uma tonalidade. Ou tem alguma cadeia ali... A gente fala que é quimioluminescência, que é algumas reações bioquímicas que liberam luz, fótons, né, que deixam bioluminescente no escuro. Eu não sei se te dizer, afirmar assim com certeza qual que é a importância, mas se existe alguma coisa na natureza, ela tem uma finalidade. Sim. Então, naquele ambiente que ele se encontra, então provavelmente algum animal, algum inseto, algum outro micro-organismo depende dele. E esse sinal bioquímico de bioluminescência pode ajudar em alguma questão dessa cadeia dentro do ambiente. Fazer até uma brincadeira, então, aqui. Então é capaz que o vagalume, então, se alimenta dele, então, hein? Vai saber, né? Não, brincadeira, não sei. Só foi ali um pensamento ali intrusivo, né, agora. É que meus pensamentos intrusivos estão guardando pra mim. Pode fazer pergunta, pessoal. É bom pra gente esclarecer as dúvidas, né? Não, é bem... Já não basta você já tá colocando o cogumelo do bar aqui, né? Nos outros assuntos. Esse vagalume aí, ó. Ei, gente, se alguém precisar aí dar uma brilhada aí, ó, só comer esses cogumelos. Brincadeira, gente. Não saia sem a ajuda de um profissional pra catar cogumelo, senão você vai pegar um que não seja bom e vai dar certo. Aí acaba aí ficando aí preso aí num looping da mente, né? Bem complicado. E igual o caso que a gente já tem estudos aí, relatos também, né? Sobre alguns cogumelos alucinógenos que deixam dessa forma, né? Se eu não me engano, a principal espécie é o Psilocubensis. Antigamente, existia estudos para... Não que hoje não exista, né? Mas falando do cenário histórico. Ele era estudado para tratamento de doenças psíquicas. Depressão, transtornos mentais. Ele era utilizado, não o cogumelo, mas a psilocibina, que é o componente ativo dele. Só que o pessoal começou a usar demais, não como... Ficou muito vício, ficou viciado. E tem esse perigo. O pessoal não sabe a diferença entre remédio e veneno é a quantidade que você ingere. Uhum. Então, há esse problema. Hoje, atualmente, no Brasil, existem algumas faculdades que fazem um estudo é permitida, a legislação dá a permissão para cultivar esse Psilocubensis, para extrair não consumir o cogumelo, mas extrair o princípio ativo e do princípio ativo fazer uma droga no sentido de remédio, não droga recreativa, mas no sentido de remédio, para tratar alguns transtornos mentais. Mas no Brasil não é permitido. Você comprar uma... Existe mercado paralelo? Existe. Existe mercado paralelo de tudo que você imaginar na vida existe. Sim. O problema é, qual que é o limite disso? Você vai consumir, entendeu? Se eu consumir demais, problemas tudo questão de quantidade. Pessoas que tiveram sérios problemas mentais que perduraram por consumir esse cogumelo. Então, existe entre remédio e veneno, o que diferencia a dose. Sim. Mas até o cogumelo comercializado hoje, ele tem um grauzinho de luz que vai vai tirar você da lucidez normal sua, né? Dependendo da quantidade ingerida que você vai comer daquele cogumelo que é comercializado no mercado, né? Ele tem um grauzinho que ele... Não posso te afirmar, se isso é uma Só verdade. Que eu acho que é de organismo para organismo também, né? O que eu posso te afirmar que acontece que os fungos que a gente consome, que é shimeia, shiitake, champignon, os outros, portobello, ele causa alguma doença quando a gente ingere? Não. Você não vai morrer de comer shiitake. O que pode acontecer, outra coisa, ele não causa doença. Vou comer shiitake, vou ficar doente, ter uma gripe? Não. O que você pode ter é uma alergia ao alimento. Como se fosse um camarão, no caso. Isso, você pode ter uma alergia a ele. Não que ele vai causar, vou comer shiitake, vou ficar 3 kg de shiitake, vou ficar doidão da cabeça. Não, você não vai acontecer isso. Você pode ficar um mal-estar, mas ele não causa algum grau de alteração na mentalidade. Então você não vai comer shiitake e ficar drogado. Não. Você vai ficar bem dessa coisa. Malemar ali, o que vai acontecer é um piriri ali, uma rejeição do próprio organismo ali, né? Se comer demais, você vai passar mal. Como todo alimento você comer, mas ter grau de alguma modificação da mente pelas espécies comerciais, até onde eu sei, não tem relato disso. Aí, gente, ó. Tirou uma miticidade aí, ó. Não consuma shiitake e cogumelos comestíveis com esse intuito. Se comer em excesso aí, você pode ter um piriri aí, ó. Piriri é o mais provável que você tenha, não um transe. Caraca, meu, que bacana. Então, antes de terminar, vamos agradecer nossos patrocinadores. Primeiro a gente vai falar para agradecer a Vaqueiros. Com certeza. Vaqueiros. O look deles, ó. Bacana demais.
roupas de Tudo louco qualidade. também, ó. Hoje eu tô de bonezinho da Tudo Usando um Louco. energético aí também, ó. É. Pronto, exato. Isso aí. Esse aqui pode tomar à vontade. Já quer tomar um golinho pra você experimentar? Aceito. Pega aí, então vamos tomar um. E temos também um 5-3. Com Temos- café maravilhoso. Muito bom. Esse é de É. Manga. Fala pra gente o que você achou desse energético. E ele não tem gás, viu? Ele é um suco, Verdade, parece um suco gostoso. mas ele, na verdade, ele é um suco. Você vai ver na hora que ele Mas- bater. Muito bom, galera. Você não vai bater Aprovado. igual o cogumelo. Bela. Vai ficar energizado. Não vai ter uma bioluminescência, né? Vai brilhar no escuro. Mas tá bom, tá bom. Ó, o pessoal do 513 aí também, toda vez aí proporciona um café maravilhoso pra nós. Depois vocês acompanham aí, vai ter uns cortes. Bacana demais. Você está convidado para você conhecer o restaurante 153. Irei lá. Com certeza. Tem almoço, café da tarde, janta. Tem dia que tem um O almoço, jantar. o almoço ele é de domingo. Ele é mais de domingo, De domingo. mas tem. Mas é. E aí depois pega o café da tarde. E a partir das 3h30 o restaurante já abre e aí começa os funcionamentos normais ali. Bom saber. E tem vários pratos, assim, sensacionais. Muito bom. Tem dia que eles fazem a harmonização com vinho, com parte culinária. Não, é Usa muito cogumelo bom. também? Usa, óbvio. Shimeji tá... Ó, eles pegam como fornecedores. É uma pessoa da faculdade lá no laboratório. Tá vendo? Não sabia. Ué. É verdade. Quando tem a produção e tá ali, tem em grande escala em estoque ali, eles compram direto ali da faculdade também. Então fomenta o mercado aqui o Pesquisa mercado. em mercado Sim. local. E é muito bom, cara. Nossa, maravilhoso. E também porque é fresquinho também, né? Colhida a gente já vende um máximo. Ó, pra dia. quem quiser comprar cogumelo aí, ó, passa lá no laboratório dos meninos lá, Vamos lá. já faz a compra aí, garante o seu, porque olha, quando tem, esgota Bem rapidão. rapidinho. Rapidão esgota. Mas encerrando, fala aí umas palavras motivacionais que as pessoas podem estar aí, você incentivando as pessoas também. Porque eu acredito que nesse mercado que você está indo, não é qualquer pessoa que consegue, não. Porque eu preciso de estudo, conhecimento, muito conhecimento mesmo. Bom, galera, cogumelos, como cogumelos principalmente, a gente sabe que a indústria brasileira tem potencial enorme de consumo e produção desses cogumelos. Nós estamos fazendo pesquisa para tentar baratear essa produção para que mais pessoas tenham acesso ao cogumelo, tornar o cogumelo não só um alimento de elite, mas um alimento para todo mundo comer, popularizar o consumo desse cogumelo. E outra coisa que a gente pensa é que lá no laboratório a gente tem engenheiros agrônomos. Só engenheiro agrônomo que trabalha com cogumelo? Com microbiologia, não. A gente tem zootecnistas lá. Então, Olha. os profissionais das ciências agrárias são, também como da biologia e outras áreas das ciências biológicas, são habilitados para trabalhar nessa área. Então, você coloca que está de portas abertas para quem quiser lá visitar, conhecer mais como a gente produz, conhecer mais um pouco sobre a pesquisa, para a gente realmente diversificar o conhecimento sobre essa produção de cogumelos. Não só a sociedade, como alguns produtores, se quiser ir lá, a gente está de portas abertas para realmente mostrar como que é uma produção de cogumelos, para que as pessoas tomem consciência do que elas estão comendo e que o cogumelo faz bem para a saúde também. Isso aí, maravilha. E uma palavra de fé aí, ou um conjunto, um enredo de palavras que possam motivar e a fé aí que moveu ou te move ainda? Hoje, na trajetória, desde o começo até agora. Uma palavra que eu gosto muito, que minha família é da igreja, né? Eu gosto de trazer ela sempre quando nos meus trabalhos, eu gosto de citar ela nas notinhas de rodapé, a palavra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, tenha Deus como princípio da sua vida, que as coisas vão de bem para melhor sempre. Com certeza. Caraca. Repete de novo como é que é a palavra? Ebenezer. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, que é uma tradução dela. Do grego não, do hebraico. É da Bíblia, mas Vai provavelmente ser do hebraico. hebraico, vai ser do hebraico. Caraca, meu, que bacana. Eu não conhecia essa. Uma palavra que eu gosto de ter em mente. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele ajudará continuadamente. Caraca, pô. Forte, hein? Essa eu não sabia. Forte. Agora eu aprendi mais Viu, uma. né? Tá vendo? O agro também é conhecimento aí, ó. Constante.
Caraca, mas olha, Acer, muito obrigado mesmo pela disponibilidade do seu tempo, de você dedicar aí. Hoje foi meio corrido, conversei com o Zied falou que não ia poder vir, já jogou pra você a responsabilidade. E acabou que deu tudo certo. Agradeço demais, tanto você quanto o grupo aí, a disponibilidade também. O Zied também por disponibilizar ali do seu tempo, né, de você ali. Ter saído do laboratório, dos seus afazeres e você poder aí dedicar um tempinho aí para nós aí e também disseminar esse conhecimento. Se você quiser falar mais alguma coisa, tá abertíssimo aí as palavras para você aí fazer algum apontamento, algo do tipo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente, como eu falei anteriormente no começo, a gente é financiado pelo setor público. Certeza. Então, nada mais do que nenhuma obrigação, mas é um privilégio disseminar o conhecimento. Eu produzo conhecimento, eu sou um cientista. E como parte da minha profissão é disseminar o conhecimento. Não de uma forma que as pessoas não entendam, mas realmente transformar o conhecimento, que muitas vezes é complexo, falar que a gente é da área, então é complexo você estudar todos, é bioquímica, é física, é matemática, é biologia, para entender como que as coisas acontecem, para chegar e disseminar, divulgar conhecimento numa linguagem que as pessoas consigam entender. Não tornar o conhecimento uma coisa elitista, mas um conhecimento público. Então, eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem fazendo isso. Também é uma coisa muito interessante, que através do podcast as pessoas conseguem conhecer o agro, desmistificar que o agro não é um bicho de 7 cabeças. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, Gabi, também. Obrigada também. Obrigada pelo pessoal de casa que está assistindo a gente, acompanhando sempre. Confere aí, ó, mais um cientista aí, um engenheiro agrônomo, um cara excepcional aí, com grande valia e conhecimento aí. Na parte de fungos aí, cogumelos, tanto comerciais quanto aí medicinais também. Conhecimento vasto, confira esse podcast, ó, vai estar bacana demais. Bora pra cima. Grande abraço, obrigado mais uma vez aí, pessoal. Obrigada, viu?